Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de filosofia. Então, hoje a gente está iniciando o terceiro bimestre, já com a apostila nova, aqui ó, a apostila verdinha. Todo mundo já deve ter em mãos, né? Então, a gente vai iniciar falando aqui em filosofia sobre o ser uma pessoa. A gente falou no último capítulo da apostila do segundo bimestre, né? Sobre as diferenças que existem entre os seres humanos e os outros seres vivos, tanto as diferenças quanto as semelhanças, né? Porque existem muitas semelhanças também. Muitas coisas que os seres humanos fazem, os outros seres vivos, como os animais, também podem fazer, e algumas só os seres humanos podem fazer. Então agora vamos ver o que temos aqui sobre ser uma pessoa. O mundo é habitado por inúmeros seres vivos que fazem parte da natureza, entre eles bilhões de seres humanos assim como você. Essas pessoas vivem em grupos como famílias e comunidades. Nesses grupos, criações humanas podem surgir e ser compartilhadas, contribuindo com a formação das mais diversas culturas. Nós vimos também na aula da Escola da Inteligência, né, sobre o respeito à diversidade. Vejam aqui nessas imagens, então, nós temos aqui, ó, uma diversidade de pessoas, né? Temos pessoas mais clarinhas, mais moreninhas, pessoas que têm os olhos puxadinhos, temos as pessoas que têm alguma deficiência, temos aqui pessoas que usam óculos, temos pessoas ruivas, temos pessoas idosas, temos crianças. Então, temos uma variedade, né, de seres humanos, de pessoas aqui. Na próxima folha, lá na página 4, vocês estão vendo uma imagem aqui? O que representa essa imagem? Vocês já viram em algum lugar? Então, vejam, observem as pontas dos dedos de vocês. O que vocês veem quando olham as pontas dos dedos de vocês? É cheio de linhas, né? Linhazinhas salientes na pele, nas pontas dos seus dedos. Então, quando essas linhas entram em contato com um objeto, uma superfície, elas deixam uma manchinha, né? Uma marquinha que é chamada de impressão digital. Hoje em dia se usa a impressão digital para muitas coisas. Veja que aqui as crianças fizeram com carimbo, né? Tem pessoas, por exemplo, que não sabem ler e escrever. Elas podem usar a impressão digital para mostrar quem elas são também. Então, a impressão digital ela é única em uma pessoa, não existe outra igual. Nem mesmo as pessoas que são gêmeos idênticos, por exemplo, não têm a mesma impressão digital. Nunca vai haver uma impressão digital de uma pessoa igual à de outra. Então, por isso, hoje em dia são usados em muitos lugares a impressão digital também para acesso das pessoas. Por exemplo, para você no banco, muitos bancos já utilizam a impressão digital da pessoa para reconhecimento na hora de retirar dinheiro, alguma coisa que queira fazer. Nas escolas do município, hoje em dia, por exemplo, a gente não precisa assinar o ponto lá, a gente vai e toca no aparelhinho que reconhece a impressão digital e vai sair já a presença do professor lá no sistema. Então, de acordo com a impressão digital do professor. E então ninguém pode substituir o outro nesses casos para reconhecimento. Então vejam ali, ó, as pessoas têm impressões digitais próprias. Em algumas situações, cada pessoa pode ser identificada por meio dessas marcas. Observe a ponta dos seus dedos e também a ponta dos dedos de alguns colegas. Aqui pedia para a gente fazer as impressões digitais dos coleguinhas também, né, de vocês e de um coleguinha para vocês compararem. Mas vocês podem fazer com um familiar em casa. Vocês vão ver que mesmo dentro da própria família não há uma impressão digital igual, certo? Então, quem tiver carimbo, tinta de carimbo em casa, se não tiver, pode usar até uma tinta guache, passar a tinta guache na ponta do dedo e fazer a marca ali na próxima página onde tem esse espaço para isso, tá? Então, vamos ver lá.
Aqui diz assim: marque a sua impressão digital no quadrinho da esquerda e peça a um colega para registrar a impressão dele no quadrinho da direita. Então, como que vocês podem fazer? Vocês podem fazer com tinta guache, imprimir a impressão de um dedo de vocês, pode ser o polegar, o indicador, qual vocês escolherem. E pede para alguém da família aí com vocês fazer o mesmo. Aí vocês vão observar as duas impressões e descrever algumas semelhanças, algumas diferenças que vocês possam perceber entre as duas impressões, tá? Aqui diz assim, ó: forme equipe e use as impressões digitais para representar uma árvore, conforme este modelo. Como a gente não está na escola, vocês também podem fazer aí com um familiar, 2, 3, com quem vocês quiserem. Quiserem usar tinta guache para ficar mais colorido, vocês podem usar várias cores. Então, desenha o tronquinho da árvore e vai fazer sua impressão digital aqui, como igual está o modelo aqui, então, tá? Vocês vão perceber que nenhuma impressão digital aqui vai ser exatamente igual. Tem algumas que tem um círculozinho menor, outras tem uma linha que não fecha. Então, tem bastante diferença para vocês observar. Vejam aqui, ó, as pessoas e as suas características. As impressões digitais são características físicas que variam de pessoa para pessoa. Essas marcas podem ter algumas semelhanças entre si, mas nunca são iguais, nem mesmo quando são de irmãos gêmeos considerados idênticos. E quanto às outras características das pessoas, será que as pessoas podem ser iguais entre si? Pense nisso. Então, conforme eu vou representado nos quadrinhos a seguir, conheça alguns aspectos pessoais que podem ser semelhantes ou diferentes entre os indivíduos. Sentimentos e desejos. Será que podem ser iguais? Pensamentos e memórias. O que vocês acham? Crenças e costumes. Os relacionamentos. Aparência e habilidade. A experiência, o conhecimento e os gostos. Aí a menina diz assim: enquanto ao meu redor o tempo voa, tudo isso em mim faz uma pessoa. Então, pensem lá o que vocês acham que pode ser semelhante ou diferente nas pessoas. As pessoas podem ter os mesmos sentimentos, os mesmos desejos. Às vezes elas podem ter sentimentos e desejos que sejam parecidos, mas talvez nunca sejam iguais, né? Os pensamentos e as memórias. Alguém pode recordar alguma coisa de uma maneira, né? Mesmo que a outra pessoa tenha vivido aquilo junto com essa pessoa, a memória dela não vai ser igual. Ela vai lembrar daquilo de uma forma diferente. O pensamento, então, também será diferente. As crenças, os costumes. Isso já é uma questão, né, de cultura também. As crenças, eles podem crer nas mesmas coisas, ter os mesmos costumes, mas o hábito para realizar esses costumes, às vezes, pode ser diferente também. Então, nada indica que sejam iguais. Os relacionamentos, a aparência. Será que existe uma pessoa totalmente igual na aparência? Também não, né? Mesmo os gêmeos idênticos, como nós falamos antes, podem ter diferenças entre si. Às vezes uma manchinha de nascença, o rosto um pouquinho mais cheio que do outro. Sempre haverá um traço diferente para a gente identificar. As habilidades. As pessoas, por exemplo, que gostam de um jogo, basquete, voleibol, futebol, será que a habilidade dela vai ser igual em outra pessoa? Os dois podem ser ótimos jogadores, mas as habilidades podem haver diferenças. As experiências, os conhecimentos e os gostos. Sempre vai ter alguma coisa que difere de uma pessoa para outra. Tá? Então, ela diz que enquanto ao redor dela o tempo voa, tudo isso faz dela uma pessoa. Então, todos somos diferentes. Apesar de tudo que nos torne semelhantes como ser humano, nos fará diferente em algum lugar, certo?
Então, peçam para sua família ajudar vocês a organizarem ali com a tinta guache, fazer a atividadezinha da árvore ali, com as digitais, e tentem fazer aqui a 1 e a 2, observando as semelhanças e diferenças, tá bom? Eu quero que vocês postem esta página aqui de filosofia, a página 5, como comprovação de presença dessa semana, então, e eu vou abrir lá uma atividade, então, de filosofia para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Beijo!